Boa tarde, galera! Boa tarde a toda a rede municipal de educação de Riacho das Almas. Como é bom podermos estar aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Olha, finalzinho de ano aí, né? Imagina só, a gente já querendo descarregar as baterias para nos preparar para férias, mas estamos aqui para valer, viu? Aqui não abandona o barco, não. Aqui é pra valer, do início até o fim. Você e eu e você. Aprendendo mais, nos aprofundando mais. Então vem comigo para que juntos possamos nessa reta final. Não, ninguém, é como diz o ditado, ninguém solta a mão de ninguém. Até a reta final, a gente junto aqui aprendendo mais matemática. Já sentindo o cheirinho das férias, não é não? Para daqui a pouco a gente descansar e voltar com as baterias recarregadas. Mas ainda não acabou não, hein? Vem comigo concentrado aí, atento para estudar matemática, tá? O tema da aula de hoje é partilha de uma quantidade. Acredito eu que muitas vezes no nosso dia a dia nós nos envolvemos com esse tema. Partilha é a mesma coisa que partilhar, que dividir. Então eu tenho uma quantidade que será dividida para várias pessoas. E aí, será que a gente sempre divide da melhor forma ou da forma mais justa, digamos assim? Aqui nós vamos ver algumas situações que vão nos ajudar a entender como fazer essa partilha de quantidades matematicamente correta ou adequada, certo? Então, lápis na mão, caneta, celular ou computador aí, ó, atento e vamos nessa, certo? Karina tem uma coleção com 60 tampinhas de garrafa PETs. Seu irmão também quer colecionar tampinhas. Por isso, ela resolveu repartir as suas tampinhas para que ele possa começar a sua coleção. Observe como ela começou a divisão e descubra, em cada caso, a quantidade de figurinhas que ela deu a ele. Olha, ela tem uma coleção com 60 tampinhas, tá? E aí o irmãozinho dela vai começar a colecionar também. E para ajudar ele, ela fez essa partilha aí, ó. Um para mim, um para ele, dois para mim, um para ele, três para mim, um para ele, três para mim, dois para ele, cinco para mim, um para ele, tá? E aí, qual seria a quantidade de tampinhas que ela partilhou com o irmão em cada uma das situações? Uma para ela e uma para ele, significa dizer que ainda vai restar 58 tampinhas, não é assim? E assim esse raciocínio a gente vai usando e descobrindo as quantidades. Agora, essa forma dela dividir é interessante? Será que é adequada? Se fosse você que tivesse um irmãozinho que quisesse colecionar essas tampinhas, como é que você iria dividir com ele? Você é o dono das tampinhas. Você daria a metade para ele e ficaria com a metade? Ou daria algumas e ficaria com a maioria? Já parou para pensar nisso? Então vamos lá. É possível dividir essa quantidade em duas partes? É. Há apenas uma maneira de dividir uma quantidade em duas partes? Não. Se você fosse a Karina, como você dividiria as suas tampinhas? E se você fosse o irmão de Karina, como gostaria que as tampinhas fossem divididas? Vai colocando aí no chat como é que você faria essa divisão das 60 tampinhas, tá certo? Uma outra situação que traz a ideia de divisão é essa. Júlio e Davi estão participando de uma campanha ecológica. Olha, campanha importante. Onde garrafas PET são trocadas por figurinhas. Júlio juntou 25 garrafas PET e Davi juntou 75. Trocaram todas as suas garrafas por 300 figurinhas. E agora? Como podemos ou como podem dividir as figurinhas? Você acha que há uma forma justa de fazer essa partilha? E quantas figurinhas cada um pode receber? Aqui a gente pode pensar de várias formas, né? Eu tenho 300 figurinhas. Ótimo. Júlio juntou 25 garrafas e Davi 75. Davi juntou 75, juntou mais. Concorda? Com certeza.
Então, logicamente, Davi tem que receber mais. Agora, mais quanto? Júlio só juntou 25. Ele tem que receber menos. Agora, menos quanto? Tem que ser justo na divisão, tá? Dividir ao meio vai ser justo para os dois? Não vai, porque Davi juntou mais. Automaticamente, ele tem direito a mais tampinhas. Agora, entregar qualquer quantidade para Júlio também não faz sentido, concorda? Porque ele juntou uma quantidade. Então, o correto seria a gente entender o seguinte, olha, 25 é a terça parte dos 75. É a mesma coisa que eu pegar o 75 e dividir por 3. 25, 50, 75. Então, em 75 garrafas, eu tenho 25 3 vezes. 300 figurinhas, vamos dizer assim, se a gente dividir ela em 3 vezes, seria 100 para cada 25. Então, a forma mais justa seria eu entregar 100 figurinhas a Júlio, que representa as 25 garrafas que ele juntou, e Davi ficar com 200. Seria a forma mais justa. Agora, dependendo da amizade deles dois, né? Então, divide no meio aí e vivemos felizes para sempre. Tá certo? Mas estamos falando de matemática e para resolver esse problema, precisamos dividir 300 figurinhas entre Júlio e Davi. Como o Júlio contribuiu com menos garrafa, é justo que fique com menos figurinhas. Falei para vocês. Então, a parte de figurinhas que Júlio deve receber será proporcional a 25. E a parte de figurinhas que Davi vai receber é proporcional a 75. Não é assim? Não é a forma mais justa? Então, para fazer uma partilha justa, precisamos comparar as quantidades. 75 é a mesma coisa que 25 mais 25 mais 25. Em outras palavras, 75 é 25 3 vezes. Daí nós vamos concluir que Davi deve receber o triplo de figurinhas de Júlio, do que Júlio, porque ele tem o triplo de garrafas, não é? São 300 figurinhas, das quais uma parte cabe a Júlio e 3 a Davi. Então, 300 dividido por 4, 75. Sendo 75 para cada parte, concluímos que cabem 75 figurinhas a Júlio. Como 3 vezes 75 é igual a 225, concluímos que ficam 225 figurinhas para Davi. A forma que eu dividi logo no começo é mais justa. Pega as 300, divide elas por 3 vezes 25, seria 100 para cada 25 figurinhas. Daria 100 figurinhas a Júlio e 200 a Davi. Felizes para sempre. E se são amigos mesmo, divide no meio, acabou-se. Até porque quando estavam coletando garrafa para a campanha, deveria juntar era tudo e dividir por 2. Brincadeiras à parte, a matemática nos ajuda a entender que as divisões, as partilhas que nós fazemos, têm relação uma com outra. Então, a gente diz que essas divisões são proporcionais, tá certo? No jogo de bolinhas de gude, Pedro ganhou 24 bolinhas jogando com Marcos e Tiago. Pedro ganhou de Tiago o dobro do número de bolinhas que ganhou de Marcos. Nesse jogo, quantas bolinhas Pedro ganhou de Tiago? Aí as bolinhas de gude para ilustrar. E para resolver esse problema, nós temos que observar que Tiago perdeu para Pedro o dobro da quantidade de bolinhas que Marcos perdeu. Então, significa dizer que Pedro ganhou 24 bolinhas, das quais a Tiago cabem 2 partes. E uma parte cabe a Marcos. Ou seja, 24 dividido por 3 é 8. Então, 8 para cada parte. Logo, a gente chega à conclusão de que Marcos perdeu 8 bolinhas para Pedro. Como o dobro de 8 é 16, então Pedro ganhou 16 bolinhas de Tiago, porque 2 vezes 8 é 16. Então, nesse problema, nós dividimos 24 em 2 partes desiguais. Agora, elas são proporcionais, porque tem a ver com a quantidade que um ganhou do outro. Apesar de serem desiguais, é uma divisão justa, porque ela é proporcional. Tá certo? Feito isso, pessoal, agradeço a participação, a atenção e o envolvimento de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, certo?